Bom dia a todas e todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Hoje é sexta-feira e a gente vai falar dessa vez da desigualdade no mercado de trabalho, desigualdade de gênero aqui no caso. E na esteira a gente já vai puxar o caso do Tales Gomes, porque a gente não vai deixar aí de falar desse assunto. Mas temos outros pontos para falar para vocês. Temos a arrecadação fiscal que saiu ontem, a gente vai trazer esses detalhes, e a questão da Argentina, que vem aí em recessão e aprofundou esse encolhimento, vamos dizer assim. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora, tudo bem? Bom dia a todos os nossos telespectadores. Vamos falar hoje bastante da arrecadação fiscal, explicar por que está crescendo tanto. Um spoiler, não é aumento de impostos, é aumento da atividade econômica. Então a gente vai explicar tudo isso aí para vocês. Vamos falar também da desigualdade salarial entre gêneros. Vamos falar aí também aí da Argentina, nosso anarcocapitalista emo preferido aí vai ser criticado um pouco aí pela gente. Mas antes de tudo, Débora, acho que a gente já pode passar para a agenda, né? Então tem bastante coisa aí para a gente falar, né? Então, o que a gente tem na agenda aí nessa sexta aí durante o dia? Bom, ontem saiu a decisão de política monetária da China às 10h30 da noite aqui do horário ocidental. E a 1h da manhã, então já na sexta-feira, saiu a decisão de juros do Banco do Japão. A gente vai passar por esse ponto quando formos abordar aí a Ásia, mas já adianto para vocês que nada mudou por lá. Às 3h da manhã saiu o PPI, Índice de Preços ao Produtor de agosto da Alemanha, e no Reino Unido também às 3h da manhã, vendas no varejo de agosto. A Comissão Europeia trouxe ali o Índice de Confiança ao Consumidor de setembro, mas medição preliminar, então esse dado sai agorinha, até porque setembro não terminou, então é uma primeira leitura, uma prévia aqui. E a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, vai participar de um painel de evento ali em Washington, do FMI no caso. Às 2h saem os poços de petróleo em operação. Então aqui um dado que tem um potencial de mexer com o preço do petróleo. Eu sempre falo desses dados porque o preço do petróleo está muito volátil, então ele está respondendo mais aqui a esses tipos de dado, até porque a gente tem que pensar o que vai fragilizar ou não esse preço do petróleo. Então a gente tem esse olhar um pouco mais próximo para dados ligados à commodity. E hoje, às 15h, o presidente do Fed da Filadélfia vai conceder uma palestra numa escola de negócios. Então, um dia aí mais morno, se a gente for pensar, de Brasil não tem muitos dados novos ali, então a gente vai trazer a arrecadação que saiu ontem. Tem o relatório de receitas e despesas, um relatório bimestral que vai sair hoje, mas também não é no começo do dia, é mais para o fim do dia. Então, um dado mais fiscal. Então, hoje a agenda bem aí tranquila. Então, o dia deve ser mais voltado para fatores locais mesmo. Então, vamos passar pelo nosso giro pelo mundo aí com aquela notícia que a gente sempre sugere para vocês, vamos colocar lá na tela agora, que fala aí sobre como que o mundo está reagindo depois da super quarta, depois da ressaca da super quarta, né? O que aconteceu, o que vai acontecer, bastante coisa aí tem nessa notícia, mas Débora, vamos começar pela Ásia, né? Então, teve os dados de política monetária aí da China sendo divulgados, mas não aconteceu muita movimentação lá, né? Parece que eles ainda estão de ressaca, né? Pois é, lá nada aconteceu, nem na China, nem no Japão. Então, as duas taxas de juros acabaram inalteradas. Não mudou a taxa de juros de referência japonesa, mas o presidente da instituição, do Banco do Japão, já deu sinais ali que, caso os dados econômicos apontem para uma necessidade de estreitamento da política monetária, eles vão fazer isso. Então, eles podem subir juros nas próximas reuniões. Esse foi o recado que ficou da reunião da decisão de política monetária japonesa. Então, por mais que a taxa de juros lá não tenha subido agora, esses dados ficaram em aberto aí para a próxima reunião. Na China, que se tinha uma grande expectativa, porque eram taxas de juros de referência de 1 e 5 anos, e isso tinha ali como um poder de estimular a economia chinesa, tinha uma grande expectativa realmente em relação a isso, também não teve mudança. Então, a taxa de juros chinesa ficou inalterada, e isso trouxe, inclusive, um movimento mais negativo para bolsas ligadas à China. Então, a gente está falando aqui principalmente do Xangai Composto, né, que é o principal índice chinês, e do Shenzhen, que é o menos abrangente, e outras bolsas que têm mais ligação com a bolsa chinesa de fato. Então, esse movimento aconteceu por lá. E no Japão, as bolsas foram para o terreno, a bolsa foi para o terreno negativo e o Nikkei 225
por consequência também, respondendo a essa manutenção dos juros, porque se subisse os juros lá, ia ter uma diminuição do apetite pelo risco e o Nikkei 225 poderia sofrer um pouquinho. Então o Nikkei 225, vou até colocar aqui na tela para vocês, hoje subiu 1,53%, ficou no terreno positivo, apesar da decepção com a taxa de juros chinesa. Para o Nikkei 225, nesse momento, a manutenção foi positiva justamente para não diminuir tanto o apetite pelo risco. E isso fez também com que não tivesse um diferencial tão grande em relação ao iene e o dólar, porque se subisse a taxa de juros lá, em um momento que os Estados Unidos cortaram a taxa de juros básica do estadunidense, poderia ter um diferencial aumentado. E esse diferencial aumentado poderia fazer com que entrasse recurso no Japão e fortalecesse o iene. Não foi o que aconteceu. O iene enfraqueceu hoje frente ao dólar e esse fortalecimento do dólar, é o que eu sempre explico aqui, favorece as empresas exportadoras japonesas, que são a maior parte do Nikkei 225. Até porque o Japão tem ali uma tendência, até por sua geografia, de ser exportador. Então ele tem, né, esse mercado interno muito pequeno e as empresas acabam trabalhando mais para exportação. Se a gente tem um dólar valorizado, isso favorece as empresas exportadoras. Então o Nikkei 225 também se beneficia desse cenário, não só pelo apetite pelo risco. Então aqui a gente tem um movimento realmente mais positivo no Japão, mas outras bolsas asiáticas respondendo aí à manutenção dos juros na China e indo para o terreno negativo. Vamos para o Brasil agora, Débora. Acho que nosso primeiro assunto é arrecadação fiscal, né? Exatamente. Vamos falar aí da arrecadação aqui no Brasil. Essa arrecadação aí, mais uma vez, aí, recorde, né? Então, todo mês a gente está batendo recorde de arrecadação. O fiscal vai muito bem, obrigado. Diferente do que dizem aí os analistas de mercado, que estão puxando os cabelos aí, porque não consegue chegar tão próximo assim do déficit zero aí quanto eles gostariam, mas a gente está cada vez arrecadando mais de 200 bilhões aí em agosto sendo arrecadado. Se a gente juntar tanto as receitas administradas pela Receita Federal quanto as receitas administradas por outros órgãos, e a gente já chegou em 1,73 trilhões de reais arrecadados até esse momento no ano. A gente até preparou um gráfico aqui para vocês, para mostrar aí como que está a evolução aí dessas receitas aí, ó. A gente tem aqui as receitas administradas pela Receita Federal, você teve um aumento real, isso daí já descontado a inflação, de 9,41%. Então a gente tem 1,74 trilhões aí no anual e 195 bilhões no mensal. Se a gente pegar aqui por outros órgãos, você tem que arrecadou 6,5 bilhões no mensal e 85,9 bilhões no anual, um aumento de 10,54%, sempre que a gente esse ano não teve nenhuma receita extraordinária, venda de privatizações e tudo mais, que nem aconteceu, por exemplo, durante o governo Bolsonaro. E a gente tem aqui que, no total, a gente tem uma arrecadação mensal de 201 bilhões e de mais de 1,73 trilhões, um aumento de 4,74% aí dessa arrecadação. Da onde está vindo essa arrecadação? De todos os lugares. Não está vindo de aumento de impostos, até porque a gente não aumentou impostos esse ano, diferente do que muita gente está falando. A gente teve aumento considerável aí de arrecadação vindo da massa salarial, ou seja, de pessoas que estão trabalhando e você paga imposto de renda, da massa salarial ou daquela parte aí que vem aí de PIS/COFINS, de PIS/COFINS/PASESP, que é justamente aquela parte que fica já diretamente na folha que a empresa paga. Então essa é a maior contribuição que tem, mas em todos os ramos a gente vê um aumento da massa salarial. A gente tem aumento da massa salarial, a gente tem aumento dos impostos, da arrecadação de impostos sendo da indústria, dos serviços, do comércio, até da importação a gente está vendo esse aumento. Então isso é resultado de um aumento da atividade econômica que a gente está vendo no Brasil. A gente está com menor desemprego, a gente está com mais renda, aumento real de renda, as pessoas estão gastando mais com bens e serviços, a indústria também está aquecida, está investindo, está esperando uma demanda futura boa, então ela também está produzindo mais esse mês, está se comprando muita coisa e tudo isso está resultando em aumento de arrecadação. Quando você gasta,
você tem, então, impostos sendo cobrados daquilo que você gasta. Então, esse aumento da arrecadação, aí a gente vai ter hoje, provavelmente, a parte das despesas aí também sendo divulgadas, mas isso aí tudo está sendo aí benéfico para a economia brasileira, porque isso daí simplesmente é um termômetro que mostra que a gente está muito bem, sim, senhor, a gente está com uma economia aquecida e pungente, Débora. Agora a gente vai falar de um assunto que me traz aí um pouco de desconforto e revolta, e vocês vão perceber ao longo do tempo que eu for falando sobre isso, que é a desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Porque saíram dados recentes, inclusive medidos, aí uma nova medição dos salários e da desigualdade, até porque a gente teve aquelas medidas sendo tomadas para diminuir essa desigualdade, só que isso não aconteceu. Então eu montei um gráfico, um painel aqui, na verdade, para a gente ver, de uma forma tangível, como é que está, né, essa desigualdade salarial entre homens e mulheres e, mais do que isso, também com alguns recortes raciais. Então vou colocar aqui, né, de cor, na verdade, enfim, a racial é o nome que é dado aqui pro tipo de recorte, pela metodologia, mas vamos falar aqui como recortes de cor. As mulheres receberam, em média, R$ 3.565,48 no ano de 2023, enquanto os homens receberam, em média, R$ 4.495,39. Essa diferença dá quase 21%. Então, no ano de 2023, as mulheres receberam 21% a menos do que os homens, considerando mesmos cargos. Então, a gente está falando aqui de uma mulher e de um homem numa mesma posição de cargo, enfim, deveria ser de salário também, mas as mulheres ganhando 21% a menos. Se a gente compara esse mesmo recorte com questões de cor, então a gente está falando de homens brancos e mulheres negras. Homens brancos receberam R$ 5.464,29 em média durante o ano de 2023, e as mulheres negras, R$ 2.745,29. Uma diferença de quase 50% aqui entre, mais de 50% na verdade, entre o ganho médio de um homem branco e de uma mulher negra. Então a gente vê, né, nesses dados, nos dados levantamentos que foram feitos para medir essa desigualdade, que inclusive essa desigualdade aumentou um pouco no ano de 2023. Sai ali de uma diferença que antes salarial de gênero somente era de 19% para quase 21%. Então as medidas ainda não tiveram um efeito que se esperava na igualdade salarial. Quando a gente olha na diversidade, inclusive, e na contratação das pessoas, 42,7% dos estabelecimentos que tinham pelo menos 100 empregados, as mulheres pretas ou pardas representavam só 10% do contingente de funcionários. Então, os outros 90%, provavelmente ali, eram homens, na sua maioria, ou mulheres brancas. Então, isso mostra e joga na nossa cara que a gente tem um trabalho muito longo ainda para fazer e um caminho muito longo para percorrer, para trazer uma igualdade salarial, uma igualdade de gênero aqui. E eu acho que isso vai muito além do que a gente está vendo aqui. Tá? Então, o que eu queria trazer, e eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou falar agora, é que além da diferença salarial que a gente pode ter, a desigualdade de gênero, ela vai muito mais profundamente que isso. A gente tem muito mais problemas muito mais enraizados quando a gente fala de desigualdade de gênero. Uma mulher, né, e eu fico realmente abalada com isso, porque uma mulher, ela precisa estudar muito mais. Ela precisa trabalhar muito mais do que um homem para mostrar o seu valor e para se fazer ouvida. Muitas vezes, e eu acho que isso tem um pouco daquele pacto que também existe na branquitude, que a gente tem que combater sempre para não cair nisso inconscientemente, que é, se tem uma pessoa branca e uma pessoa preta falando a mesma coisa, provavelmente o holofote vai ser dado para a pessoa branca. Então isso já acontece por uma questão estrutural racista do nosso país. E eu acho que isso também acontece de uma forma inconsciente num pacto que existe de gênero também, e de homens, que muitas vezes vão jogar o holofote, principalmente em assuntos que a gente está mais acostumado a ver homens falando. Então, eu trabalhei 12 anos no mercado financeiro. Eu cheguei a ter equipes que só minha equipe tinha mulheres, porque a chefe era mulher.
todas as outras equipes não tinham mulheres. Só a nossa equipe tinha mulheres. Então, veja a diferença que se tem em relação a isso. E muitas vezes as mulheres se preparam mais, estudam mais e precisam realmente trabalhar mais para mostrar que tem ali alguma... para serem vistas, pelo menos. Não, porque ouvidas já é muito difícil. Mas para começar a ter alguma visibilidade, para começar a ter algum reconhecimento. E eu acho que esse pacto existe também entre os homens. Porque se você coloca uma mulher e um homem falando a mesma coisa, provavelmente o holofote vai para o homem. Então, e isso acontece muitas vezes de forma inconsciente, reforçado pelas próprias mulheres. Porque a gente tem realmente essa construção machista da nossa sociedade. E isso acaba impactando na forma que as pessoas são ali colocadas, são ouvidas. A mulher normalmente é usada para ser objeto de cenário. Eu falo objeto porque existe uma objetificação da mulher. De ser ali uma peça de cenário e ficar dando suporte para o homem, por exemplo. Então isso é muito triste e são raízes muito mais profundas e que a gente sente em várias esferas. E eu, como mulher, eu posso falar isso, a gente sente em várias esferas que parece que a gente está, às vezes, só enxugando um gelo também. A gente está sempre trabalhando e tentando conquistar o nosso espaço e muitas vezes isso não é nem reconhecido, porque já existe ali uma saída na frente, por exemplo, dos homens numa questão de gênero. E aqui eu não estou nem falando de questão salarial, porque isso a gente está só quantificando toda essa estrutura que existe, que está embasando a nossa sociedade. E eu vejo isso também nas questões de cor, e não é à toa que a discrepância é tão grande entre homens brancos e mulheres negras. Porque também existe esse pacto, essa saída na frente. Né? Quanto tempo as mulheres não puderam trabalhar e as pessoas negras não eram nem vistas como pessoas. E a mulher negra nem era vista também como uma pessoa. E as mulheres também estiveram numa totalidade também nessa visão que elas não eram nem reconhecidas enquanto ser humano. Principalmente mulheres negras na época, que a gente tinha ali as pessoas negras como mercadoria, né? E também muito objetificadas. Então tudo isso está ali na raiz do problema. E quando a gente traz ganho médio, a gente só está realmente quantificando isso. E esse assunto me deixa realmente muito abalada. Então é algo que mexe particularmente aqui comigo. E na esteira a gente vai falar de uma coisa que vai me deixar mais nervosa ainda. Débora, desculpe te piorar ainda mais o seu dia, né? Mas a gente é obrigado a falar aí desse... Não sei como a gente pode chamar. Eu vou deixar para você todo o tempo necessário para você descer a lenha nesse cara aí. Então, vamos dar o nome aos bois, né? O Thales... Qual que é o nome dele? Thales Gomes, né? Que foi lá, ele falou assim que Deus me livre ter uma CEO mulher, né? Então, ele acredita aí que uma mulher não pode ser CEO, né? Daí ele depois foi lá, deu desculpa, pediu o famoso desculpa, fui moleque, né? Porque até isso aí pegou mal até na bolha dele lá, que é de reaças, né? Então, Débora, vai lá, desce a lenha nesse idiota, vai. Antes de descer a lenha, até quero convidar vocês a ler a coluna que tem hoje da Vivian no nosso portal, porque fala justamente sobre isso, a carta aberta a um recalcado, maravilhosa, a maravilhosa coluna, enfim, eu convido todos vocês a lerem. Mas aqui eu quero também deixar um ponto, né? Porque eu acho que vem muito na esteira, inclusive do que eu já estava falando, e tem uma coisa que está muito ligada à outra. Vamos colocar aqui o post infeliz, desse infeliz também, que é o Thales Gomes, que já é bem conhecido, né? Thales Gomes, para quem não lembra, vamos fazer um recap aqui, vamos puxar um pouco a memória. Foi aquela pessoa que falou que não contratava esquerdistas. E depois falou, até gente, se puderem pôr o post aqui que eu vou ler aqui, ele falou que não contratava esquerdistas, e que também tinha, para as pessoas terem sucesso e terem sucesso na sua empresa, tinham que trabalhar de 80, 90 horas. Então, inclusive, está sendo investigado por isso. Então, é uma pessoa que já teve outras falas muito problemáticas e não é a primeira vez e não vai ser a última. Então, ele pode falar, desculpa, estava doidão, nossa, errei, fui moleque, mas a gente sabe que essa pessoa pensa assim mesmo. Ele só tentou dar uma limpada ali na sua barra. Então, vamos colocar aqui para o pessoal em casa acompanhar o post do Thales Gomes, porque realmente ele é horroroso, tá? Então vamos lá, Deus me livre de mulher CEO. Salvo várias exceções, eu particularmente só conheço duas. Essa mulher vai passar por um processo de masculinização que invariavelmente vai colocar meu lar em quarto plano, terceiro plano e os meus... que vai ficar ou eu em terceiro plano, porque, né, quem
né? Imagina para um homem não ficar em primeiro plano, já que eles estão tão acostumados a ficar sempre no protagonismo. E os meus filhos em segundo plano. Vocês não fazem ideia da quantidade de estresse e pressão envolvida em uma cadeira como a minha. Fisicamente, você fica abalado, psicologicamente, você precisa ser muito, mas muito cascudo para suportar. Na média, essa não é o melhor uso da energia feminina. A mulher tem o monopólio do poder de construir um lar, porque é isso que a mulher serve, né? Normalmente é para ser mãe de homem que casa, inclusive. Ser base de uma família. Um homem jamais seria capaz de fazer isso. Para que fazer a vida dessa mulher pior dessa forma? Bom, tem coisas piores. O mundo começou a desabar exatamente quando o movimento feminista começou a obrigar a mulher a fazer papel de homem. Na verdade, ninguém está obrigando, porque ninguém quer assumir papel de homem. Hoje vejo um bando de marmanjo encostado, trabalhando pouco, dividindo conta com a mulher. Eu entendo que temporariamente pode acontecer, eu mesmo já passei por isso no passado, mas tem que ser algo transitório. Homem tem que ter condições de bancar a mulher e não o faz, está perdendo o maior benefício de uma mulher, que é o uso, aí cortou, mas que é o uso da energia feminina nos lugares certos, que é o lar e a família. Então, Tales Gomes, o que ele quer? Ele quer a mulher bela, recatada do lar, para ser ali provavelmente a mãe dele, né? Para só servir a ele, porque normalmente é isso que esse tipo de gente procura, não quer alguém que quer construir algo com ele, mas alguém ali para ficar cuidando, né, da casa e dele, e ele também não quer ser colocado em outro plano que não seja o primeiro, né? Porque realmente para um homem deve ser muito difícil sair desse primeiro plano que é tão construído também ao longo da vida. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui não é nem para isso. Primeiro que ninguém quer tomar papel de ninguém aqui, né? Normalmente, quando a gente está falando de movimento feminista, a gente está falando de luta por igualdade, luta por reconhecimento, e aqui reconhecimento muitas vezes que estão também em pé de desigualdade se a gente abre o feminismo, porque o feminismo também não é homogêneo. Tem pessoas que precisam ainda lutar muito mais para serem reconhecidas, como eu falei. Né, a luta da mulher negra, por exemplo, é diferente da mulher branca, porque enquanto a mulher branca estava lutando pelos seus direitos de voto no sufrágio, mulheres negras estavam lutando para serem reconhecidas enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Então, a gente já vê que tem uma discrepância aí. Então, ninguém quer tomar seu lugar, não. Longe disso, ninguém quer ser essa pessoa. Agora, falar que uma mulher não tem capacidade porque ela não é cascuda, porque a mulher não tem que usar a energia feminina dela para isso, porque a energia feminina foi feita para cuidar da casa. Olha, eu não sei nem o que dizer para uma pessoa dessa. Bom, a gente já sabe como, dos outros pronunciamentos, a gente já sabe o que ele é. Eu não vou nem falar aqui porque eu não quero nem usar palavras de baixo calão e nem tomar processo. Mas o Tales Gomes já colocou ali vários pontos que mostraram esse pensamento dele. Né? E aqui ele coloca mais uma vez rebaixando a mulher como se ela não tivesse capacidade de atingir um cargo como esse e de levar isso adiante. Então aqui eu vejo mais um espelho e mais um reflexo do que a gente estava falando até agora. Que parece que a mulher nunca é boa o suficiente e ela tem que ficar ali no seu papelzinho contido, realmente de bela, recatada e do lar, de uma pessoa que não vai ali se meter nesses outros assuntos, porque realmente isso começa, se a mulher começa ali a ter noção do seu poder e aonde ela pode chegar, ela vai colocar essa estrutura em risco também. Isso não interessa para uma pessoa que nem o Tales Gomes, né? E tantas outras. Então, a gente precisa refletir, e eu queria falar muito mais sobre isso, mas já são 11h21, então não vou me estender tanto, mas aqui eu quero também fazer com que vocês leiam, né, como eu li aqui, em voz alta foi até difícil de ler, porque a minha voz começou a ficar até um pouco embargada, porque é uma coisa que me causa muita revolta mesmo. Eu fico nervosa de verdade com esse tipo de posicionamento. E aí depois a pessoa vem falar, ai, desculpa, quem me conhece sabe, eu errei, não era isso que eu estava querendo falar. Era isso que você estava querendo falar, sim, assim como era o que você estava querendo falar quando falou que não contratava esquerdistas e que as pessoas tinham que trabalhar 90 horas. Você quer pessoas que te sirvam, você quer pessoas que te sirvam na sua empresa quase ali como talvez escrava, porque 90 horas semanais. Você quer uma pessoa, você não quer qualquer pensamento crítico na sua empresa, porque aí também talvez não te sirva, vai começar a criticar, pode trazer algum outro tipo de pensamento, você não quer a diversidade. Normalmente essas pessoas, inclusive Tales Gomes deu entrevista para um
podcast que tem aí na direita, e eu vi, porque eu tenho alguns perfis que eu sigo só para ver o que está sendo falado. E ele deu uma entrevista, inclusive, num podcast que foi um podcast que já tinha trazido alguns posicionamentos bem problemáticos, inclusive também já entrevistou o Pablo Marçal, e que normalmente trazem esse ponto, não vou contratar pessoas de esquerda, porque a diversidade faz mal também para a empresa. E esse podcast já defendeu isso, falando que outras empresas, a gente até trouxe isso num programa, outras empresas ali estavam tirando a diversidade, deixando a diversidade de lado, porque tinha ali um prejuízo com isso. Estavam deixando o pensamento woke de lado, enfim, porque isso estava trazendo prejuízo, porque quem lacra não lucra, esse tipo de coisa. Então, a gente já sabe de que esgoto saíram essas pessoas, de que buraco elas saíram. Mas agora, né, enfim, as coisas estão bem escancaradas, as pessoas, né, estão aí falando esse tipo de coisa. E, para mim, ele quer todas as pessoas como subservientes deles. Então, é isso, a mulher que serve, o funcionário que serve, a pessoa que não critica. Então, para mim, é lamentável e muito triste ver uma pessoa falando sobre isso, principalmente aí quando a gente tenta lutar só por igualdade e por aí uma oportunidade justa e por condições iguais de reconhecimento, de trabalho, de salário, enfim, tudo isso. Péssimo Thales Gomes me deixou aqui, acabou com a minha sexta-feira. Thales Gomes, acabou com a minha quinta, porque eu li isso ontem. Vamos lá, Débora. Vamos falar agora, nesses últimos minutinhos, aí do nosso anarcocapitalista preferido aí. Pelo menos a gente vai dar um pouquinho de risada aí, porque coitado do argentino, né? Que quem diria que cortar tudo, não pagar a conta, não gastar um centavo e acabar com a economia, né? Desde aquele livrinho lá de 1936 do Keynes já está explicado, né? Que se você ir lá e fazer austeridade fiscal muito bruta, a economia vai para o saco. Aqui a gente vê a economia argentina recuou 1,7% no segundo trimestre. A gente aumentou 1,4%, eles recuaram 1,7%. Uma recessão acumulada em 6 meses de 3,4%. A inflação deve estar baixando, não? A inflação está galopante ainda, está aumentando a inflação. Sabe o que está caindo lá, gente? Acreditem, o investimento privado, sabia? Então quer dizer que você desacelerar a economia desse jeito aí não vai fazer com que o investimento privado suba? Poxa, eu pensei que era isso que estava acontecendo. Mas eles têm um bom ponto, Argentina, sabia? Eles conseguiram superávit fiscal pelo 8º mês consecutivo. Eles estão de parabéns. As finanças públicas da Argentina estão ótimas, maravilhosas. Estão pagando todo mundo em dia lá. Não tem problema fiscal nenhum mais. Eu acho que os colunistas aí da Folha, do Estadão, devem estar aplaudindo de pé aí essa responsabilidade fiscal que o nosso querido Milei, o nosso anarcocapitalista emo, está conseguindo gerar na Argentina. Mas o custo disso aí está um pouquinho alto, né? Você tem desemprego recorde, inflação de mais de 230% no acumulado em 12 meses, a gente tem aí uma taxa de juros de mais de 50%, o que mais que a gente tem? PIB caindo mais de 3,4%, voltando aí a fome na Argentina, a extrema pobreza. É uma situação bem tranquila lá, né, Débora? Exatamente, mas o que quando eu fui procurar a Argentina, né, porque eu queria ver outras notícias além do nosso portal, eu fui procurar ali notícias da Argentina e eu joguei a Argentina recessão. E as primeiras notícias que eu vi foram justamente essas. A Argentina entregou o superávit. Eu pensei, nossa, a custo do quê, né? A custo do consumo, a custo do investimento, a custo, enfim, das pessoas, porque a Argentina está ali com 73% das pessoas na pobreza, embora seja lido como um país de classe média. Então, foi às custas de tudo isso que entregou o resultado superávit fiscal. Mas, não é superávit primário. Mas é isso, né? Pelo menos, aí entregou, né? O que o mercado queria, mas afundando todo o resto. Lá, acho que lá... E olha que eles estão com inflação, hein? Quem diria, não é isso que gera inflação? Pois é. Poxa, que coisa, né? Pensei que a inflação ia estar zero, né? Porque eles estão com superávit. Pois é, e a taxa de juros também lá nas alturas, né? Enfim. E a inflação também nas alturas e, enfim, com superávit. Vamos sextar, Débora? Vamos sextar. Mas vamos vender antes as coisas aqui, porque tem novidade para vocês. Para quem não viu, hoje ainda está liberado o replay aí da live que teve ontem aí, o nosso primeiro documentário aí, Bets,
o jogo sujo que ninguém comenta. Vale muito a pena a gente ver, gente. Vale muito a pena. Então a gente está liberando o replay aí por tempo limitado e a gente também está liberando também os brindes. Para quem não sabe, aí a gente teve ontem Nath Finanças, Chico Sá, Eduardo Moreira comentando logo depois aí do documentário. O documentário mostrou muita coisa pesada, inclusive de famílias destruídas pela Bet, um mal que isso está fazendo. E se você entrar hoje lá, assistir o replay e querer virar membro solidário do nosso chat, a gente tem uns presentes aqui para vocês. Olha essa arte linda aqui, ó, por exemplo, que a gente tem aqui da Arte Vilar. Olha que bonito aí, gente. Então, vocês vão ganhar uma arte dessa aí, exclusiva. E tem os livros aqui, ó. Deixa eu pegar os livros aqui para vocês. Aqui tudo do meu lado. Espero que o quadro não caia e faça barulho. Tem 2 livros, ó. Do Nassim Taleb aqui, Iludidos pelo Acaso. E também o livro do Juca Kfouri, Confesso que Perdi Memórias. Então, gente, tudo isso aí para vocês, brindes. E tem uma par de meias ainda. As meias vão junto aí, será? Vão mesmo, pelo que eu sei, acho que vão mesmo. As vêm junto também. Então, gente, imperdível. Vale muito a pena. Se inscreve aí. Veja o replay aí no série. Clica aqui em seriemercado.com.br. Veja o episódio das bets. E se inscrever hoje como membro solidário, vai ganhar tudo isso. Não dá para perder, hein? E assistam o documentário porque ele tá show, tá incrível. Eu vi e não vou dar spoiler, mas ele tá incrível, tá muito bom mesmo. E agora vocês vão sextar, porque a gente vai sextar por aqui, mas melhor do que sextar por aqui. E fez barulho, hein? E caiu o quadro. E caiu. Virou o assunto. E agora vocês vão sextar com o rolê, porque nada melhor do que dar rolê para sextar. Então vocês ficam em excelente companhia a partir de agora e a gente volta na segunda-feira para trazer os principais pontos do dia. Um beijão e até lá. Até mais, gente. Tchau, tchau. Virou o assunto. Todo mundo só comenta o lançamento da nossa série documental Bets, o jogo sujo que ninguém comenta. Pois é, o pessoal não comenta as bets, mas está todo mundo comentando o nosso documentário. E como acontece em jogo de futebol, gol bonito tem que ter replay. E foi um golaço que o ICL fez. E a gente resolveu liberar o replay para vocês poderem assistir esse lançamento. O lançamento vai ficar disponível por pouco tempo aqui para vocês poderem assistir nesse replay. Então clica, vai ser direcionado, assiste e faz parte, junto com a gente, desse movimento para enfrentar uma das maiores doenças que tomou conta do nosso país. Um abraço e bom espetáculo para vocês assistirem.